Bom dia meus irmãos, graça e paz. Desculpa aí, atrasozinho, 3 minutos. Deus abençoe a todos, bom estarmos aqui mais uma vez, aleluia, Deus é fiel. Vamos estudar mais um pouco e sermos ministrados por ela, amém. Bom dia, paz do Senhor. Bruno, bom te ver aí, querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Nós estamos estudando um pouco mais, agora, os detalhes e as configurações da salvação e do reino. Então, salvação e o reino. Já conversamos um pouco sobre o que seria o reino de Deus, né? E agora estamos fazendo a diferenciação entre salvação e reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos estudar então um pouco mais sobre isso, gente. Se você está conosco, Deus abençoe. Se você está assistindo em outro horário, você possa estar sempre conectado conosco. Nossas lives, Momento de Fé, acontece segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. Segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. E nós estamos estudando o livro do querido pastor Aloísio Silva. O livro é esse aqui, olha, nós estamos estudando esse livro, A Visão dos Vencedores. Um livro sensacional, com uma revelação, ou melhor, com uma teologia, revelação não, com uma teologia aí dos fim dos tempos, muito bem contextualizado, e estamos estudando e sendo assim edificados, tá bom? Então, salvação e reino, né? Ontem falamos sobre a salvação nos chega pela graça mediante a fé. O reino é adquirido por obras. Foi isso que nós falamos? Hoje nós vamos conversar sobre a salvação eterna. O reino durará 1000 anos. Então a salvação é eterna, o reino durará 1000 anos. 1 Coríntios 15, 24 e 25 diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Melhor, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse texto, ele sugere então esse tempo do milênio, né? Os 1000 anos, que será o reinado de Jesus na terra. A salvação não será mais longa para uns e para os outros, porque a salvação é eterna. Para mim, para você, por o vencedor, por o apenas salvo, quando falamos de salvação, falamos de algo eterno. Agora, reino, ele tem um tempo determinado. O reino dos céus durará o tempo do milênio, e nele uns reinarão e outros serão disciplinados. O reino tem começo e fim. A salvação, não. Então, é importante você entender isso. Salvação eterna. Reino tem começo e fim. Acreditamos que o reino de Deus, ele estará acontecendo durante o milênio. Então, pensamos em reino 1000 anos. Quem quer reinar 1000 anos com Jesus Cristo aí? Aleluia! 1000 anos reinando com Jesus Cristo.
vai ser uma coisa sensacional, hein, gente? Glória a Deus. O que mais? Salvação não depende de sacrifício algum. O reino, às vezes, implica em sofrimento. Né? A salvação independe de algum sacrifício. Pela graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação não implica em sofrimento. Apesar de que a gente vê muitas pessoas ensinando isso, né? Mas salvação não implica em sofrimento. Salvação é de graça. Agora, reino sim. Reino já implica em algum tipo de esforço. E pode-se chegar, inclusive, ao sofrimento, né? Um exemplo. Nenhum crente realmente acredita que para ser salvo precisa vender todos os bens, né? Quem acredita nisso? Que para ser salvo tem que se vender os bens? Na verdade, ninguém acredita nisso, né? Essa é a grande verdade. Ninguém acredita nisso. Mas Jesus vai dizer para aquele... Jesus vai dizer em Mateus 19:24, melhor dizendo, ele vai dizer assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Esse verso não está falando de salvação, está falando de reino. Tá vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Alguém vai pensar que a agulha aqui está falando daquela agulha de costurar. Na verdade, a agulha era um espaço que tinha nas muralhas, né, de Jerusalém, onde era uma entrada especial ali para os camelos, né, que chegavam com as cargas, etc, etc. Então havia uma certa dificuldade para passar com o camelo ali, com as cargas, naquela agulha, naquela de alguma forma, uma porta que existia para os camelos chegarem, inclusive em horários diferenciados, onde as muralhas estavam fechadas. Então tinha aquela agulha, né, onde podia se passar. Só que passava-se com muita dificuldade. E Jesus está dizendo o seguinte: é mais fácil um camelo passar pela agulha, né, do que um rico entrar no céu, entrar no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque esta é algo que às vezes a gente vê acontecer, e Jesus via acontecer, né? Hoje nós temos pessoas famosas e ricas na igreja. A gente tem isso, pessoas famosas, pessoas ricas na igreja. Mas a verdade é o seguinte: a maioria dessas pessoas, elas dão assim ofertas especiais na igreja, elas dão até ofertas expressivas na igreja, mas dificilmente essas pessoas que têm riquezas conseguem ser dizimistas. É uma coisa interessante. Por quê? Porque é um valor expressivo, elas não dão conta. É isso que Jesus está falando. Serão salvas? Sim, não é dízimo e oferta que põe ninguém no céu. Serão salvas, mas reinarão com Jesus Cristo? Não, não reinarão. Por quê? Porque ainda a avareza e o amor ao dinheiro está tomando o coração. E é isso que Jesus está falando. É mais fácil o camelo passar pelo fundo, pela agulha, do que um rico entrar no céu, entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro ainda está no coração. Se uma vez salvo, ainda assim houver uma manifestação de avareza e amor ao dinheiro, estaremos agindo como um derrotado e não como um vencedor. Então, é muito difícil um rico tornar-se um vencedor por causa do amor que eles devotam ao dinheiro. Entendeu? É difícil. E é isso que Jesus está falando. Serão salvos? Sim, porque salvação é de graça, é crer em Jesus. Agora, reinar exige de mim e de você, às vezes implica em abrir mão de alguma coisa, às vezes implica em algum sofrimento. Jesus ensinou, Mateus 19:12, a eunucos de nascença,
Há outros que os homens, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Está vendo? Quem é apto para o admitir, admita. Mateus 19:12. Observa, a salvação, ela não condiciona estados civis. Nem é preciso fazer nenhum voto de castidade. Está comigo, gente? Salvação não é preciso fazer voto de castidade e nem coloca uma condição para o estado civil. Essa é a verdade. Alguém vai dizer, não, mas fulano de tal, dependendo da situação, ele não vai ser salvo. Olha, salvação é por meio da fé, não é pelo estado civil. Mas, para herdar a recompensa, algumas vezes é necessário. Por exemplo, se você não se casou, deve permanecer virgem até se casar. De outra forma, será um crente derrotado. Percebe isso? Se você não se casou, aceitou Jesus, está na igreja, está ali, glória a Deus, mas vivendo amigado. Presta atenção, tem que casar. Senão apenas será salvo, mas não reinará com Jesus Cristo. Percebe essas coisas? É importante. A pessoa está lá e ainda persiste algum vício na vida dela. Algum vício. Ela crê em Jesus, crê. Então, portanto, vai ser salva. Mas não reinará com Jesus Cristo. Reino implica em renúncia. Reino implica em algum tipo de sofrimento. Eu gosto do que está aqui, olha, Apocalipse 20, no verso 4, mostra-nos que os mártires receberão o reino, embora não diga que serão os únicos a recebê-lo. Apocalipse 20, verso 4. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vi como, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo aqui? Reinar durante 1000 anos. O reino está relacionado ao milênio, 1000 anos. Mas viu aqui? Algumas almas, né, daqueles que serão decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra, tantos quanto não adoraram a besta. Alguns passam pelo martírio, mas serão recebidos, aleluia, pelo Senhor e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, a salvação, às vezes, também implica em algum tipo de sofrimento. Está comigo aí, gente? Quem está comigo na live? Aleluia! Diga um amém aí, estou entendendo. Então, a salvação não depende de sacrifício algum. O reino, às vezes, implica em sofrimento. Quer ver mais uma observação importante sobre salvação e reino? A salvação é um presente. O reino é uma conquista, né? Uma certa vez, a mãe de Tiago e João, você lembra disso? Foi até Jesus com um pedido muito especial. Eu gosto disso aqui. Elas foram com um pedido muito especial. Mateus 20, 21 ao 23. Elas vão dizer assim: Senhor, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mateus 20, 21 ao 22. Quer dizer, o Senhor não pôde atender o pedido daquela mãe, porque
porque o reino não é algo que se dá. O reino é uma conquista, né? A gente pode ver esta referência também lá em Lucas 23, 42 ao 43, quando aquele ladrão ali na cruz, ele faz também um pedido a Deus. Ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra que o ladrão faz referência ao reino. Parece que o ladrão, ele sabia alguma coisa com relação ao reino, né? Eu acho legal isso. Parece que ele sabia. Então, gente, eu estou apenas conjecturando, fazendo você pensar. Jesus, porém, respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. Ele pede para estar no reino. Ele fala de reino. Jesus fala de salvação com ele. Por que Jesus fala de salvação com ele? Porque ele não tinha nenhuma obra. Ele não tinha feito obra nenhuma, muito pelo contrário. As obras dele eram dignas de disciplina e de punição. Então ele teve a oportunidade de ser salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, salvação. Mas Jesus, ele deixa bem claro que você será salvo, mas não vai estar comigo no reino. Por quê? Reino implica em conquista. O pedido do ladrão envolvia o reino, entretanto a resposta de Jesus foi com relação à salvação. Referente ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão não era bom, não tinha obras, ou tinha obras de morte, obras de sofrimento. Né? Há um engano muito grande na vida da igreja. Né? Refiro-me ao fato de alguns pensarem que a morte tem algum poder de nos aperfeiçoar. Isso, eu já vi gente ensinando isso. Caso morramos ignorantes, é fato que chegaremos ignorantes. E se morrermos sem obras, assim chegaremos lá. É isso aí. Lembra-te de mim quando entrares no reino. Não. Você estará hoje ainda comigo no paraíso. O reino não é para você. Você não tem obras. Apocalipse 14, 13. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não haverá um aperfeiçoamento depois da morte. O que nos acompanham são as nossas obras. A morte não tem poder de nos acrescentar nada. Quem morreu criança na fé, é assim que vai chegar lá. Quem morreu de mãos vazias, é assim que vai chegar lá. Quem morreu apenas salvo, é assim que vai chegar lá. A morte não tem poder de nos acrescentar nada. Nada. O milênio, portanto, será um tempo em que o Senhor vai completar a obra na vida de muitos crentes. Muitos crentes. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Jesus Cristo. É isso aí. Filipenses 1:6. O Senhor, ele procura frutos em nossa vida. Ele procura fruto em nossa vida. Basta a gente lembrar lá de João, quando vai estar escrito assim: o que glorifica ao Senhor? Né? O que glorifica ao Senhor? É o fato de sermos salvos? Não, isso alegra. Isaías profetizando, ele disse que o Senhor veria, né, a obra e ficaria alegre, ficaria satisfeito. Então, a nossa atitude de fé, de receber Jesus e se tornar um filho, isso alegra o coração de Jesus. Agora, o que glorifica Jesus? O que glorifica a Deus é o fato de nós darmos frutos, obras. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. É isso aí. Quem não der fruto vai passar pelo fogo da disciplina de Deus no milênio.
Quem não der fruto vai passar pelo fogo da disciplina. É isso aí. Se há juízo, se há tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo nós não seremos condenados ao inferno, mas passaremos pela disciplina. Isso aí não tem jeito. Passaremos pela disciplina. Ou atentamos para sermos vencedores, que isto é, trabalharmos as nossas vidas nesse tempo para glorificar a Deus, servindo a Ele com nossos dons, talentos, nossa realidade espiritual de pessoas que já venceram o pecado, já venceram a Satanás, a nossa condição de servos, de cuidar-nos da casa, cuidar da casa, que fala do corpo de Cristo, da igreja, mas também cuidar da casa, que é cuidar das pessoas, a evangelização, o cumprir a nossa missão, enfim, há algo que nós precisamos fazer, né? Um dia desse uma pessoa me questionou dizendo o seguinte: você não acha cansativo fazer essas lives segunda, quarta e sexta? Eu penso o seguinte: eu recebi uma missão, eu recebi um talento, eu recebi um dom. Eu quero desenvolver, eu quero praticar, eu quero dar frutos. Se 1, 2, 10, 20 pessoas, 50, 100, 1000 são alcançadas por aquilo que eu estou ensinando aqui, a minha parte está sendo feita, e eu naquele dia serei recompensado. Aleluia! Há uma coroa que me espera, não necessariamente a coroa que põe na minha cabeça, mas a recompensa de reinar com Jesus Cristo. Meu Deus! Quem vai reinar com Jesus Cristo aí no milênio? Oh, glória! Eu reinarei com Jesus Cristo. Se você entende isso, diga aleluia. Tá tudo bem, gente? Eu vejo que vocês ficam tão quietinhos aí, no máximo uma palminha. Tá tudo bem? Estão entendendo? Estão percebendo o que nós estamos ensinando aqui e aprendendo com esse grande homem de Deus, pastor Aloísio Silva, né? Ele tem desenvolvido uma teologia muito interessante, não totalmente armeniana, não totalmente calvina, mas uma teologia equilibrada, né? Eu gosto desse equilíbrio, porque muitas vezes a teologia armeniana, ela tem ali um detalhe importante. Até falei disso aqui na live passada, se não me engano, né? A teologia armeniana, ela produz crentes mais sinceros, mais devotos, mais comprometidos, mais voltados para as coisas do Senhor, né? Enquanto a teologia calvinista, ela produz em nós liberdade, a liberdade de servir a Deus pela convicção de que somos salvos pela graça. Então, esse equilíbrio, né? O nosso querido pastor Aloísio Silva, ele consegue trazer essa teologia equilibrada, né? Não 100% calvinista, né? E não 100% armeniana, mas aqui no meio, trazendo equilíbrio, o que tem de verdade em uma, o que tem de verdade em outra, o que produz em mim e em você transformação rumo ao reino de Deus. Gosto disso, gosto muito disso. Na verdade, eu não gosto muito daquilo que traz assim, é isso, ponto, acabou. Eu nunca gostei disso. Às vezes eu sou até julgado como alguém que não tem opinião, mas na verdade é o seguinte, não é alguém que não tem opinião. A gente vai estudando, e quanto mais se estuda, mais se chega à conclusão que verdades absolutas é algo que precisa ser avaliado, né? Quando se diz, é assim, ponto, acabou, eu particularmente tenho dificuldade com isso, né? Eu acho que tudo aquilo que se diz é assim, cabe interpretação, cabe estudo, cabe um aprofundar, cabe... E às vezes, hoje você diz que é assim, eu estou falando que já aconteceu muito comigo isso,
Ontem eu disse que era assim, e hoje eu já vejo que não é, rapaz, depois de estudar um pouco mais. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E, não, é assim. Não. Eu entendo hoje, a partir desta leitura, que é assim. Então, pode ser diferente de amanhã? Pode, por que não? Pode ser diferente. Nós estamos estudando, a ideia é isso. Por que se estuda? Se estuda exatamente para isso, para que se aprofunde no conhecimento e seja liberto das prisões, inclusive das prisões religiosas que pensam ter verdades absolutas. Isso é muito perigoso. Não é isso? Amém? Então vamos aqui para mais uma. Vamos terminar isso aqui hoje, gente? Vamos rapidinho? Vamos terminar? Vocês me dão aí mais 5 minutos? Então, a vida eterna, a salvação é igual para todos. O reino haverá diferença de graduação, né? Então, a salvação é igual para todos. No reino haverá diferenças na graduação. Lucas 19, 17 ao 19. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Observa que a salvação, ela é igual para todos. A vida eterna é igual para todos. Mas a graduação haverá diferença. Eita! Então eu estou dizendo que se você não for fiel aqui, lá você será graduado de forma diferente. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Quem não as tiver não terá recompensa. Lembra dos talentos? Aquele que recebeu 1 e que escondeu o 1, não recebeu nada, muito pelo contrário. Aquilo que ele tinha foi passado para o que tinha 10. Isto é, ele foi colocado para fora do reino. Ele não entrou no reino. Meu Deus. Caberá a alguns meramente uma recompensa. Outros, todavia, receberão um galardão. Algumas ganharão uma rica entrada no reino e haverá quem entre no reino sem uma rica entrada. Nossa, que frase legal. Alguns ganharão uma rica entrada no reino e haverá quem entre no reino sem uma rica entrada. 2 Pedro 1,11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há diferentes graduações no reino. Pelo contrário, nunca haverá uma questão de graduação relativa ou relacionada à vida eterna, né, que é a mesma para todos. Creu, foi salvo. Pronto, não haverá diferença. Agora, quanto a galardão, cada um será recompensado segundo as suas obras. Forte isso, hein, gente? Muito forte isso. E é importante a gente pensar nisso assim e dormir com isso, hein? Pensar nisso. O que eu estou fazendo? Porque eu serei recompensado segundo as minhas obras. Meu Deus. E por último hoje aqui, olha, a vida eterna ou a salvação já está definida. Ser vencedor é uma questão que está em aberto. Então a salvação é algo que já está definido. Ser vencedor é uma questão que está em aberto. A vida eterna já está definida, nós podemos descansar nisso, ter certeza da nossa salvação. Se cremos em Jesus Cristo, se estamos em Jesus Cristo, descanse. Falei ontem na ministração do culto da vitória, inclusive quero te encorajar, não faltar no culto da vitória. Estamos tendo reuniões poderosíssimas. Aqueles que ali estão têm desfrutado de algo de Deus para suas vidas. Então ontem falei sobre isso, que tem 2 preocupações que eu não tenho mais.
a preocupação com relação ao inferno e a preocupação com relação ao céu. Por quê? Com relação ao inferno, lá não tem lugar para mim. Eu sou salvo, sou filho. Com relação ao céu, também não tenho que me preocupar, porque eu sou salvo, já sou filho. Tem lugar na mesa para mim, tem morada para mim na casa do Pai. Então, tem uma coisa que eu me preocupo mais é com isso. Agora, como ser um vencedor, aí já é algo que a gente precisa preocupar. Está em aberto. Pode ser hoje, porque você pode ser vencedor hoje e não ser amanhã. Esse dia eu estava pensando muito sobre isso. Quantas pessoas... Isso aqui eu preciso que você entenda. Quantas pessoas foram vencedores durante um tempo e hoje já não são? E isso vai influenciar diretamente na sua condição de reino. De reinar com Jesus Cristo ou não. Salomão é um exemplo de alguém que começou bem a corrida, mas terminou mal. Jacó, por outro lado, começou mal e terminou bem. A recompensa, portanto, é algo que permanece em aberto. E a pessoa que possui uma coroa hoje pode não tê-la amanhã. Olha isso. Não, eu já fiz demais, eu já liderei célula, eu já liderei departamento, eu já liderei criança, eu já pastoreei, eu já presidi, eu já não sei o quê. Aqui, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. As obras de ontem não resultarão em recompensa amanhã. Isso é muito forte. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É preciso pontuar a diferença entre salvação e recompensa. A salvação vem pela fé, a recompensa vem pelas obras. A salvação é eterna. A recompensa dura um milênio. A salvação nunca se baseia no mérito humano, mas na graça de Deus. A recompensa, por outro lado, não é um presente, é obtida pelas obras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você tem um chamado, se você tem uma missão no reino de Deus, se não está fazendo, volte a fazer. Volte a fazer. Porque a recompensa, o vencedor, ainda é uma questão em aberto. A Bíblia vai dizer assim: feliz o servo a quem o Senhor o encontrar fazendo quando voltar. Eita! Ai, tem gente que parece que não percebe isso. Feliz o servo quando o Senhor o encontrar assim, fazendo, quando voltar. Não é porque você fez, é se está fazendo no dia da volta. Pensa nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Somos um, estamos em Cristo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com você tantas coisas maravilhosas aqui, juntamente com o nosso querido pastor Aloísio. Nas próximas lives, nós vamos conversar um pouco sobre os 3 julgamentos. Então, nós estudamos sobre o reino, estudamos sobre salvação e reino, e agora vamos estudar sobre os 3 julgamentos, que serão o julgamento do tribunal de Cristo, que será o julgamento das nações e também o julgamento do trono branco. Quem quer aprender, diga aleluia. Sejam comigo compartilhando essa live e podendo aí abençoar muita gente com essa lição tão importante. E prepara o seu coração, porque quero muito, ano que vem, querendo Deus que está aí perto, nós estudarmos um outro livro do pastor Aloísio, que é Libertos da Lei e Escravos da Graça, uma coisa assim. É interessantíssimo. Mas aí nós gastaremos mais ou menos um mês e meio estudando o livro. Muito especial, vai nos edificar muito, tá bom? Deus abençoe vocês, até breve.
sermos ministrados por ela. Amém? Bom dia, a paz do Senhor. Bruno, bom te ver aí, querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Nós estamos estudando um pouco mais agora os detalhes e as configurações da salvação e do reino. Então, salvação e o reino. Já conversamos um pouco sobre o que seria o reino de Deus, né? E agora estamos fazendo a diferenciação entre salvação e reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos estudar então um pouco mais sobre isso, gente. Se você está conosco, Deus abençoe. Se você está assistindo em outro horário, você possa estar sempre conectado conosco. Nossas lives, Momento de Fé, acontece segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. Segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. E nós estamos estudando o livro do querido pastor Aloísio Silva. O livro é esse aqui, olha, nós estamos estudando esse livro, A Visão dos Vencedores. Um livro sensacional, com uma revelação, ou melhor, com uma teologia, revelação não, com uma teologia aí dos fins dos tempos, muito bem contextualizado, e estamos estudando e sendo assim edificados, tá bom? Então, salvação e reino, né? Ontem falamos sobre a salvação nos chega pela graça mediante a fé. O reino é adquirido por obras. Foi isso que nós falamos? Hoje nós vamos conversar sobre a salvação eterna. O reino durará 1000 anos. Então, a salvação é eterna, o reino durará 1000 anos. 1 Coríntios 15, 24 e 25, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse texto, ele sugere então esse tempo do milênio, né? Os 1000 anos, que será o reinado de Jesus na terra. A salvação não será mais longa para uns e para os outros, porque a salvação é eterna. Para mim, para você, por o vencedor, por o apenas salvo, quando falamos de salvação, falamos de algo eterno. Agora, reino, ele tem um tempo determinado. O reino dos céus durará o tempo do milênio, e nele uns reinarão e outros serão disciplinados. O reino tem começo e fim, a salvação não. Então é importante você entender isso. Salvação eterna, reino tem começo e fim. Acreditamos que o reino de Deus, ele estará acontecendo durante o milênio. Então pensamos em reino 1000 anos. Quem quer reinar 1000 anos com Jesus Cristo aí? Aleluia! 1000 anos reinando com Jesus Cristo. Vai ser uma coisa sensacional, hein, gente? Glória a Deus. O que mais? Salvação não depende de sacrifício algum. O reino, às vezes, implica em sofrimento. A salvação independe de algum sacrifício. Pela graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação não implica em sofrimento. Apesar de que a gente vê muitas pessoas ensinando isso, né? Mas salvação não implica em sofrimento. Salvação é de graça. Agora, reino sim. Reino já implica em algum tipo de esforço. E pode-se chegar, inclusive, ao sofrimento, né? Um exemplo. Nenhum crente realmente acredita que para ser salvo precisa vender todos os bens, né? Quem acredita nisso? Que para ser salvo tem que se vender os bens? Na verdade, ninguém acredita nisso, né? Essa é a grande verdade. Ninguém acredita nisso. Mas Jesus vai dizer para aquele... Jesus vai dizer em Mateus 19, 24, melhor dizendo, ele vai dizer assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Esse verso não está falando de salvação, está falando de reino. Tá vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Alguém vai pensar que a agulha aqui está falando daquela agulha de costurar. Na verdade, a agulha era um espaço que tinha nas muralhas, né, de Jerusalém, onde era uma entrada especial ali para os camelos, né, que chegavam com as cargas, etc, etc. Então havia uma certa dificuldade para passar com o camelo ali, com as cargas, naquela agulha, naquela de alguma forma, uma porta que existia para os camelos chegarem, inclusive em horários diferenciados, onde as muralhas estavam fechadas. Então tinha aquela agulha, né, onde podia se passar. Só que passava-se com muita dificuldade. E Jesus está dizendo o seguinte: é mais fácil um camelo passar pela agulha, né, do que um rico entrar no céu, entrar no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque esta é algo que às vezes a gente vê acontecer, e Jesus via acontecer, né? Hoje nós temos pessoas famosas e ricas na igreja. A gente tem isso, pessoas famosas, pessoas ricas na igreja. Mas a verdade é o seguinte: a maioria dessas pessoas, elas dão assim ofertas especiais na igreja, elas dão até ofertas expressivas na igreja, mas dificilmente essas pessoas que têm riquezas conseguem ser dizimistas. É uma coisa interessante. Por quê? Porque é um valor expressivo, elas não dão conta. É isso que Jesus está falando. Serão salvas? Sim. Não é dízimo e oferta que põe ninguém no céu. Serão salvas, mas reinarão com Jesus Cristo? Não. Não reinarão, por quê? Porque ainda a avareza e o amor ao dinheiro está tomando o coração. E é isso que Jesus está falando. É mais fácil o camelo passar pelo fundo, pela agulha, do que um rico entrar no céu, entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro ainda está no coração. Se uma vez salvo, ainda assim houver uma manifestação de avareza e amor ao dinheiro, estaremos agindo como um derrotado e não como um vencedor. Então, é muito difícil um rico tornar-se um vencedor por causa do amor que eles devotam ao dinheiro. Entendeu? É difícil. E é isso que Jesus está falando. Serão salvos? Sim, porque salvação é de graça. É crer em Jesus. Agora, reinar exige de mim e de você, às vezes implica em abrir mão de alguma coisa, às vezes implica em algum sofrimento. Jesus ensinou, Mateus 19, 12, há eunucos de nascença, há outros que os homens, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Está vendo? Quem é apto para o admitir, admita. Mateus 19 e 12.
Observa, a salvação, ela não condiciona estados civis. Nem é preciso fazer nenhum voto de castidade. Está comigo, gente? Salvação não é preciso fazer voto de castidade e nem coloca uma condição para o estado civil. Essa é a verdade. Alguém vai dizer, não, mas fulano de tal, dependendo da situação, ele não vai ser salvo. Olha, salvação é por meio da fé, não é pelo estado civil. Mas, para herdar a recompensa, algumas vezes é necessário. Por exemplo, se você não se casou, deve permanecer virgem até se casar. De outra forma, será um crente derrotado. Percebe isso? Se você não se casou, aceitou Jesus, está na igreja, está ali, ó, glória a Deus, mas vivendo amigado. Presta atenção, tem que casar. Senão apenas será salvo, mas não reinará com Jesus Cristo. Percebe essas coisas? É importante. Aí a pessoa está lá e ainda persiste algum vício na vida dela. Algum vício. Ela crê em Jesus, crê. Então, portanto, vai ser salva. Mas não reinará com Jesus Cristo. Reino implica em renúncia. Reino implica em algum tipo de sofrimento. Eu gosto do que está aqui, olha. Apocalipse 20, no verso 4. Mostra-nos que os mártires receberão o reino, embora não diga que serão os únicos a recebê-lo. Apocalipse 20, verso 4. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vi como, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo aqui? Reinar durante 1000 anos. O reino está relacionado ao milênio, 1000 anos. Mas viu aqui? Algumas almas, né, daqueles que serão decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra, tantos quanto não adoraram a besta. Alguns passam pelo martírio, mas serão recebidos, aleluia, pelo Senhor e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, a salvação, às vezes, também implica em algum tipo de sofrimento. Está comigo aí, gente? Quem está comigo na live? Aleluia. Diga um amém aí, estou entendendo. Então, a salvação não depende de sacrifício algum. O reino, às vezes, implica em sofrimento. Quer ver mais uma observação importante sobre salvação e reino? A salvação é um presente. O reino é uma conquista, né? Uma certa vez, a mãe de Tiago e João, você lembra disso? Foi até Jesus com um pedido muito especial. Eu gosto disso aqui. Elas foram com um pedido muito especial. Mateus 20, 21 ao 23. Elas vão dizer assim: Senhor, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mateus 20, 21 ao 22. Quer dizer, o Senhor não pôde atender o pedido daquela mãe, porque o reino não é algo que se dá. O reino é uma conquista, né? A gente pode ver esta referência também lá em Lucas 23, 42 ao 43, quando aquele ladrão ali na cruz, ele faz também um pedido a Deus. Ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Lembra que o ladrão faz referência ao reino. Parece que o ladrão, ele sabia alguma coisa com relação ao reino, né? Eu acho legal isso. Parece que ele sabia. Então, gente, eu estou apenas conjecturando, fazendo você pensar. Jesus, porém, respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. Ele pede para estar no reino. Ele fala de reino. Jesus fala de salvação com ele. Por que Jesus fala de salvação com ele? Porque ele não tinha nenhuma obra. Ele não tinha feito obra nenhuma, muito pelo contrário. As obras dele eram dignas de disciplina e de punição. Então ele teve a oportunidade de ser salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, salvação. Mas Jesus, ele deixa bem claro que você será salvo, mas não vai estar comigo no reino. Por quê? Reino implica em conquista. O pedido do ladrão envolvia o reino, entretanto a resposta de Jesus foi com relação à salvação. Referente ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão não era bom, não tinha obras, ou tinha obras de morte, obras de sofrimento. Né? Há um engano muito grande na vida da igreja. Né? Refiro-me ao fato de alguns pensarem que a morte tem algum poder de nos aperfeiçoar. Isso, eu já vi gente ensinando isso. Caso morramos ignorantes, é fato que chegaremos ignorantes. E se morrermos sem obras, assim chegaremos lá. É isso aí. Lembra-te de mim quando entrares no reino. Não. Você estará hoje ainda comigo no paraíso. O reino não é para você. Você não tem obras. Apocalipse 14, 13. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não haverá um aperfeiçoamento depois da morte. O que nos acompanham são as nossas obras. A morte não tem poder de nos acrescentar nada. Quem morreu criança na fé, é assim que vai chegar lá. Quem morreu de mãos vazias, é assim que vai chegar lá. Quem morreu apenas salvo, é assim que vai chegar lá. A morte não tem poder de nos acrescentar nada. Nada. O milênio, portanto, será um tempo em que o Senhor vai completar a obra na vida de muitos crentes. Muitos crentes. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Jesus Cristo. É isso aí. Filipenses 1:6. O Senhor, ele procura frutos em nossa vida. Ele procura fruto em nossa vida. Basta a gente lembrar lá de João, quando vai estar escrito assim: o que glorifica ao Senhor? Né? O que glorifica ao Senhor? É o fato de sermos salvos? Não, isso alegra. Isaías profetizando, ele disse que o Senhor veria, né, a obra e ficaria alegre, ficaria satisfeito. Então, a nossa atitude de fé, de receber Jesus e se tornar um filho, isso alegra o coração de Jesus. Agora, o que glorifica Jesus? O que glorifica a Deus é o fato de nós darmos frutos, obras. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. É isso aí. Quem não der fruto vai passar pelo fogo da disciplina de Deus no milênio. Quem não der fruto vai passar pelo fogo da disciplina. É isso aí. Se há juízo, se há tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo nós não seremos condenados ao inferno, mas passaremos pela disciplina. Isso aí não tem jeito. Passaremos pela
disciplina. Ou atentamos para sermos vencedores, que isto é, trabalharmos as nossas vidas nesse tempo para glorificar a Deus, servindo a Ele com nossos dons, talentos, nossa realidade espiritual de pessoas que já venceram o pecado, já venceram a Satanás, a nossa condição de servos, de cuidar dos da casa, cuidar da casa, que fala do corpo de Cristo, da igreja, mas também cuidar dos da casa, que é cuidar das pessoas, a evangelização, o cumprir a nossa missão, enfim, há algo que nós precisamos fazer, né? Um dia desse uma pessoa me questionou dizendo o seguinte: você não acha cansativo fazer essas lives segunda, quarta e sexta? Eu penso o seguinte: eu recebi uma missão, eu recebi um talento, eu recebi um dom, eu quero desenvolver, eu quero praticar, eu quero dar frutos. Se 1, 2, 10, 20 pessoas, 50, 100, 1000 são alcançadas por aquilo que eu estou ensinando aqui, a minha parte está sendo feita, e eu naquele dia serei recompensado. Aleluia! Há uma coroa que me espera, não necessariamente a coroa que põe na minha cabeça, mas a recompensa de reinar com Jesus Cristo. Meu Deus! Quem vai reinar com Jesus Cristo aí no milênio? Oh, glória! Eu reinarei com Jesus Cristo. Se você entende isso, diga aleluia. Tá tudo bem, gente? Eu vejo que vocês ficam tão quietinhos aí, no máximo uma palminha. Tá tudo bem? Estão entendendo? Estão percebendo o que nós estamos ensinando aqui e aprendendo com esse grande homem de Deus, pastor Aloísio Silva, né? Ele tem desenvolvido uma teologia muito interessante, não totalmente armeniana, não totalmente calvina, mas uma teologia equilibrada, né? Eu gosto desse equilíbrio, porque muitas vezes a teologia armeniana, ela tem ali um detalhe importante. Até falei disso aqui na live passada, se não me engano, né? A teologia armeniana, ela produz crentes mais sinceros, mais devotos, mais comprometidos, mais voltados para as coisas do Senhor, né? Enquanto a teologia calvinista, ela produz em nós liberdade, a liberdade de servir a Deus, pela convicção de que somos salvos pela graça. Então, esse equilíbrio, né? O nosso querido pastor Aloísio Silva, ele consegue trazer essa teologia equilibrada, né? Não 100% calvinista, né? E não 100% armeniana, mas aqui no meio, trazendo o equilíbrio, o que tem de verdade em uma, o que tem de verdade em outra, o que produz em mim e em você transformação rumo ao reino de Deus. Gosto disso, gosto muito disso. Na verdade, eu não gosto muito daquilo que traz assim, é isso, ponto, acabou. Eu nunca gostei disso. Às vezes eu sou até julgado como alguém que não tem opinião, mas na verdade é o seguinte, não é alguém que não tem opinião. A gente vai estudando, e quanto mais se estuda, mais se chega à conclusão que verdades absolutas é algo que precisa ser avaliado, né? Quando se diz, é assim, ponto, acabou, eu particularmente tenho dificuldade com isso, né? Eu acho que tudo aquilo que se diz é assim, cabe interpretação, cabe estudo, cabe um aprofundar, e às vezes quando hoje você diz que é assim, eu estou falando que já aconteceu muito comigo isso, ontem eu disse que era assim, e hoje eu já vejo que não é, rapaz, depois de estudar um pouco mais. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, e, não, é assim, não, eu entendo hoje, a partir desta leitura, que é assim. Então, pode ser diferente de amanhã? Pode, por que não? Pode ser diferente. Nós estamos estudando, a ideia é isso. Por que se estuda? Se estuda exatamente para isso, para que se aprofunde
no conhecimento e seja liberto das prisões, inclusive das prisões religiosas que pensam ter verdades absolutas. Isso é muito perigoso. Não é isso? Amém? Então vamos aqui para mais uma. Vamos terminar isso aqui hoje, gente? Vamos rapidinho? Vamos terminar? Vocês me dão aí mais 5 minutos? Então, a vida eterna, a salvação é igual para todos. O reino haverá diferença de graduação, né? Então, a salvação é igual para todos. No reino haverá diferenças na graduação. Lucas 19, 17 ao 19. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Observa que a salvação, ela é igual para todos. A vida eterna é igual para todos. Mas a graduação haverá diferença. Eita! Então eu estou dizendo que se você não for fiel aqui, lá você será graduado de forma diferente. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Quem não as tiver não terá recompensa. Lembra dos talentos? Aquele que recebeu um e que escondeu o um, não recebeu nada, muito pelo contrário. Aquilo que ele tinha foi passado para o que tinha 10. Isto é, ele foi colocado para fora do reino. Ele não entrou no reino. Meu Deus. Caberá a alguns meramente uma recompensa. Outros, todavia, receberão um galardão. Algumas ganharão uma rica entrada no reino e haverá quem entre no reino sem uma rica entrada. Nossa, que frase legal. Alguns ganharão uma rica entrada no reino e haverá quem entre no reino sem uma rica entrada. 2 Pedro 1,11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há diferentes graduações no reino. Pelo contrário, nunca haverá uma questão de graduação relativa ou relacionada à vida eterna, né, que é a mesma para todos. Creu, foi salvo. Pronto, não haverá diferença. Agora, quanto a galardão, cada um será recompensado segundo as suas obras. Forte isso, hein, gente? Muito forte isso. E é importante a gente pensar nisso assim e dormir com isso, hein? Pensar nisso. O que eu estou fazendo? Porque eu serei recompensado segundo as minhas obras. Meu Deus. E por último hoje aqui, olha, a vida eterna ou a salvação já está definida. Ser vencedor é uma questão que está em aberto. Então a salvação é algo que já está definido. Ser vencedor é uma questão que está em aberto. A vida eterna já está definida, nós podemos descansar nisso, ter certeza da nossa salvação. Se cremos em Jesus Cristo, se estamos em Jesus Cristo, descanse. Falei ontem na ministração do culto da vitória, inclusive quero te encorajar a não faltar no culto da vitória. Estamos tendo reuniões poderosíssimas. Aqueles que ali estão têm desfrutado de algo de Deus para as suas vidas. Então ontem falei sobre isso, que tem 2 preocupações que eu não tenho mais. A preocupação com relação ao inferno e a preocupação com relação ao céu. Por quê? Com relação ao inferno, lá não tem lugar para mim. Eu sou salvo, sou filho. Com relação ao céu, também não tenho que me preocupar, porque eu sou salvo, já sou filho. Tem lugar na mesa para mim, tem morada para mim na casa do Pai. Então tem uma coisa que eu me preocupo mais é com isso. Agora, como ser um vencedor, aí já é algo que a gente precisa preocupar. Está em aberto.
Pode ser hoje, porque você pode ser vencedor hoje e não ser amanhã. Isso aqui, esses dias eu estava pensando muito sobre isso. Quantas pessoas... Ó, isso aqui eu preciso que você entenda. Quantas pessoas foram vencedores durante um tempo e hoje já não são? E isso vai influenciar diretamente na sua condição de reino. De reinar com Jesus Cristo ou não. Salomão é um exemplo de alguém que começou bem a corrida, mas terminou mal. Jacó, por outro lado, começou mal e terminou bem. A recompensa, portanto, é algo que permanece em aberto. E a pessoa que possui uma coroa hoje pode não tê-la amanhã. Olha isso. Ah, não, eu já fiz demais, eu já liderei célula, eu já liderei departamento, eu já liderei criança, eu já pastoreei, eu já presidi, eu já não sei o quê. Aqui, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. As obras de ontem não resultarão em recompensa amanhã. Isso é muito forte. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É preciso pontuar a diferença entre salvação e recompensa. A salvação vem pela fé, a recompensa vem pelas obras. A salvação é eterna. A recompensa dura um milênio. A salvação nunca se baseia no mérito humano, mas na graça de Deus. A recompensa, por outro lado, não é um presente, é obtida pelas obras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você tem um chamado, se você tem uma missão no reino de Deus, se não está fazendo, volte a fazer. Volte a fazer. Porque a recompensa, o vencedor, ainda é uma questão em aberto. A Bíblia vai dizer assim: feliz o servo a quem o Senhor o encontrar fazendo quando voltar. Eita! Ai, tem gente que parece que não percebe isso. Feliz o servo quando o Senhor o encontrar assim, fazendo, quando voltar. Não é porque você fez, é se está fazendo no dia da volta. Pensa nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Somos um, estamos em Cristo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com você tantas coisas maravilhosas aqui, juntamente com o nosso querido pastor Aloísio. Nas próximas lives, nós vamos conversar um pouco sobre os 3 julgamentos. Então, nós estudamos sobre o reino, estudamos sobre salvação e reino, e agora vamos estudar sobre os 3 julgamentos, que serão o julgamento do tribunal de Cristo, que será o julgamento das nações e também o julgamento do trono branco. Quem quer aprender, diga aleluia. Sejam comigo compartilhando essa live e podendo aí abençoar muita gente com essa lição tão importante. E prepare o seu coração, porque quero muito, ano que vem, querendo Deus que está aí perto, nós estudarmos um outro livro do pastor Aloísio, que é Libertos da Lei e Escravos da Graça, uma coisa assim. É interessantíssimo. Mas aí nós gastaremos mais ou menos um mês e meio estudando o livro. Muito especial, vai nos edificar muito, tá bom? Deus abençoe vocês, até breve.